Durante a temporada de caça, pelo menos uma vez por ano, eu tento viajar até o Maine e alugar um Airbnb para caçar. Nunca comprei meu próprio lugar porque realmente não posso pagar por uma única viagem a cada ano. Então alugar um lugar para o fim de semana faz mais sentido para mim. Além disso, não sou exatamente um especialista. Ainda estou tentando obter mais experiência. Há alguns anos eu ia com meu tio, mas nos últimos anos ele não estava na melhor saúde e não estava mais disposto a isso. Então tenho ido sozinho mais recentemente. No ano passado, que foi 2022, no momento em que estou escrevendo, foi a última temporada em que fui caçar. Foi em novembro. O Airbnb que aluguei ficava perto de um parque nacional. Cheguei tarde na sexta-feira porque precisei voltar do trabalho, me arrumar e depois sair para a viagem. Quando cheguei à longa estrada de terra privada para chegar ao Airbnb tipo cabana, estava completamente escuro e silencioso. Nessa época do ano, obviamente não há mais insetos ou grilos, então as noites são completamente silenciosas e escuras lá em cima, especialmente se o lugar em que você está hospedado for isolado como este. Estacionei o mais perto possível da cabana, e o proprietário me disse que a chave estaria escondida sob o tapete. Ela estava lá, claro. Levei minhas 2 malas para dentro da cabana e desempacotei minhas coisas na cama do quarto. Era uma cabana muito aconchegante, e o proprietário já havia ligado o aquecedor para mim, o que foi legal. O Maine fica bastante frio lá em cima em novembro. Havia TV a cabo e Wi-Fi neste Airbnb, então eu configurei um alarme para começar cedo ao amanhecer, que na minha opinião é o melhor momento para encontrar veados ou até mesmo alces, se tiver sorte. Na manhã seguinte, eu estava acordado assim que o alarme disparou, e estava na floresta em menos de meia hora. Como isso era território desconhecido para mim, me posicionei atrás de uma árvore caída. Encontrei algumas árvores derrubadas. Normalmente seria uma espera, mas ouvi uma voz masculina chamar de trás de mim. Levei um susto e me virei para ver um homem de cabelos grisalhos, mas que parecia ter apenas 50 anos. Ele se aproximava lentamente, dizendo devagar, com uma voz muito zangada: "O que diabos você está fazendo aqui?" Respondi: "Desculpe-me." Ele disse que a caça era proibida ali. Eu realmente não estava ciente disso. E quando expliquei a ele, ele disse: "Eu vi você subindo aqui. É melhor você sair do jeito que veio." Isso me assustou. Eu disse: "O que você quer dizer?" "Você me viu subindo aqui." Ele me disse que sempre vê pessoas indo até aquela cabana, sempre forasteiros que vêm aqui pelos motivos errados. Eu me desculpei e disse a ele que sairia. Peguei minhas coisas e comecei a andar de volta da maneira que vim. E quando olhei para trás, o homem tinha sumido de vista. Voltei para a cabana, depois peguei meu carro e fui para outro parque que, de acordo com algum site, permitia a caça. Me posicionei lá e tive uma primeira metade do dia sem sucesso. Por volta do meio-dia, voltei para a cabana apenas para me reorganizar e fazer uma refeição. Mas quando cheguei à cabana, descobri que a porta estava destrancada. Eu poderia jurar que a tinha trancado antes. Quando entrei, tinha quase certeza de que algumas coisas tinham sido mexidas e o zíper da minha bolsa estava aberto. Não conseguia me lembrar se o tinha deixado aberto ou não, mas era típico para mim sempre manter minhas malas fechadas. Eu apenas verifiquei rapidamente cada cômodo antes de me acomodar. Estava com fome demais para preparar uma refeição leve. Então dirigi até a pequena vila próxima e peguei comida chinesa para a viagem. Então eu dirigi de volta para a cabana. Eu planejava voltar ao parque ao anoitecer. Quando cheguei à cabana, apenas comi minha comida e fui direto tirar uma soneca. Depois da soneca, voltei ao parque. Passei cerca de 1 hora caminhando, talvez 1/4 de milha bem devagar, e não encontrava nada. Meu tio sempre me disse que você pode encontrar um veado, um alce, em 10 minutos ou 10 dias. Depende apenas de quantos estão presentes e de estar no lugar certo na hora certa. Infelizmente, a sorte não estava do meu lado naquele dia, e quando começou a escurecer, arrumei minhas coisas e comecei a voltar para meu caminhão. Foi apenas uma curta viagem de volta para a cabana. Cozinhei o macarrão e almôndegas que trouxe para o jantar, enquanto a TV estava ligada ao fundo. Depois, deitei no pequeno sofá enquanto comia e assistia a um filme antigo em preto e branco. Enquanto estava lá, pensei de volta ao início, quando a porta estava destrancada e as coisas pareciam ter sido mexidas, mas não percebi nada faltando.
Perguntei-me se era apenas coisa da minha cabeça ou não. Pouco depois disso, escovei os dentes e fui para o quarto, onde comecei a assistir a outro filme, planejando dormir com ele. Estava começando a entrar nesse estado meio adormecido, quando ouvi o som distintivo de uma porta se abrindo, o que me tirou desse meio sono. Olhei sonolento e percebi que a porta do armário no quarto estava agora entreaberta. Isso imediatamente me acordou completamente. Agora, a porta destrancada e pertences potencialmente movidos não pareciam mais uma coincidência. Esperei um momento, depois saí da cama, fui até minha mochila de caça e peguei minha arma 9mm. Voltei ao quarto, acendi a luz e apontei minha arma para a porta do armário, gritando: "Saia agora ou eu atiro." Uma grande parte de mim ainda não acreditava que realmente pudesse haver alguém lá dentro e achava que eu estava apenas sendo excessivamente cauteloso. Mas quando a porta se abriu, fiquei em choque. Aquele homem mais velho do início do dia saiu e o semblante descontente dele se transformou em um sorriso repugnante, faltando um dente da frente. Ele disse: "Você me pegou." Eu disse: "Não se mexa." Enquanto eu pegava meu celular para ligar para a emergência. Graças a Deus eu tinha sinal aqui. O departamento do xerife estava a caminho e avisei que estava armado e tinha um intruso sob a mira da arma. Foi uma espera incrivelmente longa antes que os xerifes chegassem. Durante esse tempo, o homem ficava me dizendo como estava cansado de pessoas como eu, que não têm respeito pelos parques da região. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, mas não estava dando atenção a ele. Continuei dizendo para ele ficar quieto. Quando os policiais chegaram, era uma prisão óbvia por invasão e possivelmente roubo, embora eu não ache que ele realmente tenha roubado algo de mim. O homem afirmou que a porta estava simplesmente destrancada, embora eu não saiba se isso era verdade ou se ele de alguma forma tinha aberto a fechadura ou até mesmo entrado pela janela. O anfitrião do Airbnb disse que não havia outras chaves escondidas e que eu definitivamente deixei a porta destrancada. Parecia mais preocupado se algo dele foi roubado e colocando a culpa em mim, em vez de perguntar se eu estava bem e se desculpando pela experiência. Ele disse que não tinha ideia de quem o homem poderia ser, mesmo depois de obter o nome dele. Ainda acho que não deixei a porta destrancada, mas graças a Deus eu estava em uma viagem de caça e tinha minhas armas comigo para neutralizar rapidamente a ameaça. A maior parte da minha família mora numa área rural no centro da Flórida, mais perto da costa leste. Embora meu tio Ben tenha sido o anfitrião do Dia de Ação de Graças um ano, a casa dele fica às margens de um lago enorme, com apenas mais 5 casas ao redor. Não vou mencionar o nome do lago ou da cidade para não expor meu tio. Basicamente, não é uma casa chique como você está imaginando. Acredite, é rústica, mas privativa e espaçosa. Meu tio é meio redneck, mas ele deixa nossos encontros festivos mais divertidos. Ele organizando o Dia de Ação de Graças significava que seria uma verdadeira festa, com música, cornhole, coolers, cheias de cervejas e tudo mais. Chegamos à casa dele por volta das 3 da tarde. Tomamos algumas cervejas, comemos petiscos como batatas fritas e mergulho, e jogamos jogos de bebida, jogos de cartas, cornhole e até basquete com meu primo. Embora o basquete não tenha durado muito com 3 cervejas e um monte de batatas fritas em nossos estômagos, tudo isso durou algumas horas, com música alta de uma maneira incomum de celebrar o Dia de Ação de Graças, eu sei. Então, conforme começou a escurecer, por volta das 17h30, a tia Mel e o tio Ben começaram a trazer a comida para a mesa. Eles montaram a mesa sob o grande gazebo. Estava anoitecendo quando tudo estava pronto e começamos a comer. O gazebo tem luzes, então quando ficou realmente escuro, as luzes se acenderam. Às 18 horas estava praticamente completamente escuro. Meu tio provavelmente é o único que insiste em fazer o jantar de ação de graças ao ar livre, mas todos nós gostamos. Isso torna mais divertido. No entanto, a diversão logo acabou. Meu primo apontou subitamente atrás de mim para a floresta, dizendo: "Pai, quem é aquele?" O tio Ben virou-se e disse: "Quem diabos é esse?" Havia alguém parado na frente da floresta como uma estátua, nos observando comer. O tio Ben se levantou e começou a andar em direção ao cara parado na frente da floresta e então gritou: "Posso ajudar com alguma coisa?" Eu diria que ele estava mais ou menos na metade do caminho quando o cara virou-se e correu para a floresta. O tio Ben virou-se
e riu. Ele estava definitivamente bêbado nesse ponto. Achando graça nisso, ele disse: "Deve ser um dos malucos locais." Ao voltar para a mesa para se sentar, minha tia Mel não estava tão divertida e eu meio que concordava com ela. Aquilo foi assustador. Meu pai brincou que entre todos os homens ali, não havia nada com que se preocupar. A leveza disso não durou, porém. Desta vez fui eu quem avistou o cara. Ele estava parado novamente perto da floresta, mas mais perto do lago. Dessa vez apontei para todos. Meu tio se levantou irritado. Desta vez ele começou a marchar novamente, gritando e provocando o cara. A embriaguez dele estava realmente começando a aparecer, apenas na maneira como ele estava confrontando o intruso. Mas então percebemos que havia outro cara na floresta no lado oposto do quintal. E quando o cara que o tio Ben estava abordando correu novamente para a floresta, o outro permaneceu parado. Quando o tio Ben voltou para a mesa, ele disse: "Tem mais um." Então meu primo, eu mesmo e meu pai todos nos levantamos, agora prontos para ajudar meu tio a confrontar essas pessoas. E com isso, o segundo cara correu para a floresta. Nesse ponto, decidimos que era hora de arrumar as coisas. Começamos a limpar a mesa e a levar pratos e comida para dentro da cozinha. Quando tudo estava limpo do gazebo, nos sentamos na sala de estar. O tio Ben deixou as luzes acesas lá fora porque eu sei que ele e a tia Mel estavam em alerta máximo com pessoas correndo ao redor de sua propriedade sendo estranhas. Eles não pareciam crianças. Essa foi a coisa. E quem faria isso no dia de ação de graças é a pergunta. Nossa teoria aceita na época era que eram apenas alguns adolescentes mais velhos bêbados ou jovens de 20 e poucos anos sem reuniões familiares, fazendo bagunça, sendo idiotas. Eventualmente, eu queria pegar outra cerveja que estava na caixa térmica lá fora. Enquanto me levantava, o tio Ben e meu pai me pediram para pegar uma para eles também. Então, fui lá fora e caminhei até o gazebo. Cheguei à caixa térmica, de repente me sentindo muito desconfortável. A luz do gazebo estava apagada agora. Olhei ao redor, analisando o ambiente. Peguei o máximo de cervejas que pude carregar só para não ter que voltar aqui novamente. Então comecei a voltar para casa quando ouvi uma das cadeiras embaixo do gazebo deslizando no concreto. Virei-me e havia alguém embaixo do gazebo andando ao redor da mesa. Ele parecia imensamente alto. Comecei a gritar pelo tio Ben enquanto corria de volta para casa. Ele, junto com meu pai, saiu. E eu disse: "Tem um cara ali." E então, como se outra pessoa estivesse respondendo ao fato de eu dizer que havia alguém, ouvimos um barulho vindo do outro lado da casa, como se alguém estivesse batendo na parede com a mão. Ver meu tio e meu pai genuinamente assustados me assustou também. Entramos em casa e o tio Ben trancou a porta. Não sabíamos quantas pessoas estavam do lado de fora da casa, mas sentíamos como se a casa estivesse cercada. A tia Mel começou a fechar todas as cortinas e persianas da casa, porque sentíamos que estávamos sendo observados de fora. O tio Ben ligou para a polícia, o que era algo inédito. Parecia completamente fora de seu comportamento envolver a polícia em qualquer coisa. Ele ficou no telefone com eles por cerca de 5 a 10 minutos. Então esperamos na sala de estar, com tensões claras e desconforto no ambiente. Houve um estrondo rápido e repentino no vidro, seguido por uma janela na cozinha, completamente se estilhaçando. A tia Mel gritou para o tio Ben pegar o rifle antigo no armário. Ele gritou de volta. A coisa não era carregada há anos. Felizmente, o tempo de resposta da polícia foi bastante rápido. Um único toque da sirene do carro da polícia lá fora nos informou que ele havia chegado. Uma das pessoas do lado de fora havia jogado um tijolo pela janela com um bilhete dizendo: "Saia agora, seu idiota." Isso pareceu uma ameaça. A bandeira de Trump deles também desapareceu no dia seguinte, o que sugere a possibilidade de motivos políticos por trás dessas pessoas. Essa é realmente a teoria mais plausível, porque, a menos que minhas tias, tio e primo sejam secretamente os piores vizinhos de todos os tempos, não vejo outra razão para que a casa deles seja alvo de algo assim no dia de ação de graças ainda mais. Realmente existem pessoas malucas por aí.